A salvação eterna de Deus é única, tem dois aspectos: aspecto judicial e aspecto orgânico, e ela se consuma em 3 períodos de tempo no homem. Quais são esses 3 períodos? No espírito, na alma e no corpo. A salvação no espírito, irmãos, não depende de mim. A salvação no espírito depende de Deus. Ou seja, o meu estado, o nosso estado, era de morte. Se Deus não se compadecesse de nós, irmãos, nosso estado era morte até hoje. Como Deus liberou a vida e deu Jesus, porque Jesus é a vida, quando é liberado isso para o homem ganha vida. E quando o homem ganha vida, irmãos, ele tem capacidade de crer no Senhor Jesus, de se conectar novamente com Deus. Ou seja, irmãos, isso não depende de mim, isso só depende de Deus. É um aspecto judicial. A nossa natureza era de filhos da ira, mas quando eu recebi vida, irmão, quando eu recebi a vida, eu me tornei uma nova criatura. Por quê? Agora o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita no meu espírito. E a Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios 6,17, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, está escrito assim, ó: e aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Ou seja, nós nos tornamos um Espírito com Deus. Essa é a salvação do Espírito. Jesus vem e habita no nosso Espírito. E meu Espírito recebe vida. A partir daí, irmãos, eu passo a viver para Deus e não mais para o mundo. Como que eu recebo salvação no Espírito, irmão? Pela graça, não é pelas obras. É tão difícil de a igreja entender isso, irmão, que os irmãos não têm ideia. Presta atenção, nada do que eu fizer vai fazer Deus me salvar. E nada do que eu deixo de fazer vai fazer Ele não me salvar. Simples assim. Por quê, irmãos? É pela graça que eu fui salvo no Espírito. A minha salvação no Espírito se deu pela graça. E o que é graça, irmãos? Graça é tudo dado por nada a alguém que nada merece. Quem é digno de receber Jesus, irmãos? Ninguém. Mas Deus deu. Isso é graça. A salvação é um presente de Deus para mim. Os irmãos acham que salvação eu posso perder? A salvação no espírito do homem, no seu aspecto judicial, eu não posso perder, eu não consigo perder essa salvação. Por que eu não consigo perder? Porque ela é pela graça. Ela é um presente de Deus. Tem gente que pensa assim, irmão. Quando a gente prega assim, salvação não vai perder, tem gente que pensa assim, então agora eu posso sair pecando, aí eu não perco a salvação, então eu vou sair pecando. Me desculpa, a pessoa que pensa assim, irmãos, ela ainda não foi salva. Ela ainda não recebeu a vida de Deus nela. Ela ainda não nasceu de novo em Deus. Amém? Mas e se essa pessoa continuar pecando, pastor? Ela recebeu salvação e ela peca. Ela é uma rebelde. Irmãos, pense bem. A pessoa que recebeu salvação foi feita filho de Deus. Filho e filha de Deus. Pensa bem,
Você tem filho, você tem filha. Se teu filho assaltar um banco e matar 3 pessoas e fugir, ele deixou de ser teu filho porque assaltou o banco e matou? Ele não vai deixar de ser teu filho por isso. É um filho rebelde, mas é um filho. Não é, irmãos? Ele vai ser disciplinado. Ele não vai ser disciplinado? Ele vai ser disciplinado, vai ser preso, vai ser disciplinado, vai passar por muita coisa para pagar a pena. Assim também são com os filhos de Deus. E Deus, irmãos, Ele só disciplina filho. Deus, Ele não disciplina, irmãos, quem não é filho. Se você está passando provações, se você está passando por disciplina, lembre-se que Deus, Ele só disciplina os filhos. Ele só disciplina quem ama. Olha aí, a salvação do Espírito, irmãos, ela não vem das obras do homem. Não importa o que eu faça, eu não vou me salvar. A salvação do Espírito, irmãos, ela não vem por bom comportamento. Pensa bem, não adianta você se comportar bem querendo ser salvo. A salvação ela é pela graça e por fé. Não é pelo bom comportamento que você é salvo. Ou seja, irmão, uma vez salvo, sempre salvo. Da mesma forma que você não foi salvo pelas obras, você não vai perder a salvação por causa das obras. Se eu disser que você perde a salvação, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te salvar, que você precisa de outro sacrifício. Amém ou não amém? Mas o sacrifício de Jesus, irmãos, foi completo. O sacrifício de Jesus, irmãos, foi por inteiro. O sacrifício de Jesus foi consumado para a salvação. Nós não precisamos de outro Jesus. Mas quando eu falo assim, se você pecar, você vai perder a salvação, eu estou dizendo, Jesus não é o suficiente para te salvar. Tem lógica isso, irmão? Claro que não. Jesus é suficiente para nos salvar. E uma vez que eu recebi a salvação do Espírito, eu sou salvo. E ninguém muda essa minha condição mais, nem o meu comportamento. Então eu quero que os irmãos entendam, a salvação de Cristo é uma, a salvação de Deus é uma, mas ela tem 2 aspectos. Quais que são os aspectos? Aspecto judicial e aspecto orgânico. E ela se consuma em 3 tempos no homem. Quais são os tempos? No espírito, na alma e no corpo. Efésios 2 está falando de salvação no seu aspecto judicial e a salvação no espírito do homem. Essa eu não posso perder mais.